Boa noite, as amigas. Boa noite, os amigos. Vamos compartilhar o texto Espiritismo na Fé, do livro Pão Nosso. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Jesus consta do Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 17. Permanecem as manifestações da vida espiritual em todos os fundamentos da revelação divina, nos mais variados círculos da fé. Espiritismo em si, portanto, não deixa de ser novidade nos tempos que correm, para figurar na raiz de todas as escolas religiosas. Moisés estabelece contato com o plano espiritual no Sinai. Jesus é visto pelos discípulos no Tabor, ladeado por mortos ilustres. O colégio apostólico relaciona-se com o espírito do mestre, após a morte dele, e consolida no mundo o cristianismo redentor. Os mártires dos circos abandonam a carne flagelada, contemplando visões sublimes. Maomé inicia a tarefa religiosa, ouvindo um mensageiro invisível. Francisco de Assis percebe emissários do céu que o exortam à renovação da igreja. Lutero registra a presença de seres de outro mundo. Teresa d'Ávila recebe a visita de amigos desencarnados e chega a inspecionar regiões purgatoriais através do fenômeno mediúnico do desdobramento. Sinais do reino dos espíritos seguirão os que crerem, afirma o Cristo. Em todas as instituições da fé, há os que gozam, que aproveitam, que calculam, que criticam, que fiscalizam. Esses são, ainda, candidatos à iluminação definitiva e renovadora. Os que creem, contudo, e aceitam as determinações de serviço que fluem do alto, serão seguidos pelas notas reveladoras da imortalidade onde estiverem. Em nome do Senhor, emitindo vibrações santificantes, expulsarão a treva e a maldade, e serão facilmente conhecidos entre os homens espantados, porém porque falarão sempre na linguagem nova do sacrifício e da paz, da renúncia e do amor. Emmanuel. Ok, Simval, com você. Boa noite. Que a paz do Cristo nos envolva, nos faça fiéis ao seu Evangelho, às bases do Espiritismo, nos amplie as possibilidades de transmitir e de receber o conteúdo. Hoje seria Thalita, ela foi convocada para uma viagem a trabalho e não pôde estar. Então, vamos comentar o texto Espiritismo na Fé. Eu fiquei pensando, por que Emmanuel colocou esse texto, né? Ele começa falando sobre o Espiritismo estar na base de todas as religiões, de todas as manifestações da vida espiritual. E cita alguns exemplos aqui. Moisés, de Jesus, dos mártires, de Maomé. Todos esses exemplos aqui são de relações de pessoas encarnadas com o plano espiritual.
Muitos, inclusive, que não conhecem o Espiritismo, ou já ouviu falar, conhecem en passant, inclusive confundem Espiritismo com mediunidade. Acham que mediunidade é Espiritismo. Né? Foi um espírito que se comunicou, foi alguma coisa que teve espírito, é Espiritismo. Né? E, na verdade, não é isso. Kardec cunhou esse termo Espiritismo para diferenciar, digamos assim, um grupo de espiritualistas. E espiritualistas, de um modo geral, todos somos. Todo aquele que acredita, que entende que algo sobrevive após a morte do corpo físico, ou seja, todo aquele que não é materialista, é espiritualista. Os judeus eram e são espiritualistas. Católicos, todas as igrejas reformistas, os budistas, os hinduístas, os candoblecistas, os ubandistas, enfim. Né? A maior parte da humanidade, podemos dizer, que é espiritualista. Porém, quando Kardec começou, então, a estudar esta relação entre o mundo espiritual e o mundo encarnado, o mundo material, ele dali criou toda uma codificação e, para ser fiel ao que ele diz no livro, que é o Espiritismo, ele diz que o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal. Então, em princípio, o Espiritismo não é uma religião. Né? A gente pode dizer que ela cumpre o papel de nos religar com o divino, porque ela tem as implicações morais. Mas toda a base moral do Espiritismo, ela é do Cristo. Toda a base moral, 100% é do Cristo. Né? Ele diz assim, o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação. E qual é o grande ferramental nosso? É a mediunidade. Aí sim. Mas o Espiritismo não é só mediunidade. Porque a mediunidade existe desde que o ser humano existe. Porque a mediunidade é esta possibilidade de entrar em contato com este outro plano vibratório, que é o plano espiritual. O Espiritismo veio estudar isso daí. E, em estudando, criou um método de se utilizar dela de maneira segura, idônea, e, com isso, então, observar essas relações entre o plano espiritual e o plano material. Então, é uma ciência prática, uma ciência de observação, mas é também uma doutrina filosófica. E, como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que dimanam, então, dessas mesmas relações entre os espíritos e nós. Então, acertadamente, Emmanuel diz que o espiritismo deixa de ser novidade. O espiritismo não traz nenhuma novidade. Quais são os 5 princípios básicos do espiritismo? Primeiro, existência de Deus. Então, os povos, de modo geral, desde a sua origem, acreditam nisso, e o povo hebreu nos traz essa concepção do Deus único. Então, isso não é nenhuma novidade do espiritismo. Imortalidade da alma. Os hindus, os egípcios, né? Todos eles já entendiam, os próprios judeus já entendiam isso. A reencarnação do espiritismo não é. Platão escreve, aliás, os gregos entendiam a questão da palingenesia. Palingenesia é múltiplas existências, múltiplas gêneses. São as múltiplas encarnações. Então não é nenhuma novidade. Comunicabilidade com os espíritos. Desde os tempos de Roma,
que se consultavam os oráculos, as pitonisas. Aliás, a mediunidade foi proibida por Moisés justamente porque se fazia dela mau uso. Mas o próprio Moisés depois aparece para conversar com o Cristo no Monte Tabor, como Emmanuel bem põe aqui. Ou seja, aquele que proibiu, restabeleceu. Porque ali ela era feita com um bom uso, né? E a pluralidade dos mundos também não é nenhuma novidade. A cosmologia budista, não é isso, papai? Fala sobre essas múltiplas existências, esses múltiplos mundos habitados. Então, o Espiritismo não traz nenhuma novidade, apenas ele estuda isso de uma maneira aprofundada. Utilizando a ferramenta da mediunidade, Allan Kardec começa a se corresponder com uma infinidade de centros, de médiums, e quando as respostas, conforme Messias disse aqui na última quinta, né? Quando ele recebia as mesmas respostas vindo de diversos lugares do mundo diferentes, e vinha a cavalo, provavelmente, porque não tinha WhatsApp, telefone, não tinha nada disso, então era por carta mesmo. E quando ele via que as respostas batiam, ele dizia, bom, se isso está sendo dito nos 4 cantos do mundo é porque faz sentido, ainda assim tinha que passar pelo crivo da razão. Mas não é nenhuma novidade, né? Então, quando Emmanuel diz que o Espiritismo está na base de todas essas religiões, é porque está realmente. Esses princípios básicos, mas no catolicismo não se fala de reencarnação. Ok. Mas a base católica, de onde vem o catolicismo? Vem do judaísmo. Pegue lá a Cabala judaica e vocês vão ver. Só não entendi direito como é que funcionava e os espíritos vieram dizer para a gente. Por quê? Entende-se que lá, em meados do século XIX, o Cristo, né, que é o dirigente planetário, entendeu que a humanidade já tinha uma maturidade suficiente para começar a receber este alimento, que é um alimento libertador, é um alimento consolador, é o conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? E aí, Emmanuel, espera aqui o texto de Emmanuel, depois de dar todos estes exemplos, Moisés, Jesus, Colégio Apostólico, os mártires, Maomé, Francisco de Assis, com as chaves do Espiritismo, a gente compreende tudo isso daqui. Como é que aconteceu tudo isso? Eram coisas sobrenaturais? Não, não é sobrenatural. Está dentro das leis da natureza. E as leis da natureza, que são as leis divinas, elas abrangem tanto o mundo material como o mundo não material, o mundo espiritual. Não existem duas leis diferentes. É uma lei só. Kardec coloca na terceira parte do livro dos Espíritos uma subdivisão de 10 leis morais, mas como ele próprio diz, para efeito didático. Mas a lei é única. Assim como Deus é único, o Criador é único, eterno, imutável, imaterial. A sua lei, que é a sua expressão, é do mesmo jeito. Não existem duas. A lei da gravidade vai continuar sendo eternamente a lei da gravidade. Não vai mudar. As leis que mudam são as leis humanas, ou o entendimento humano das leis divinas. Né? Só que aí ele traz um trecho, Emmanuel traz um versículo de Marcos, que é: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Estava falando com o Gil há pouco. Essa é a parte final, é o finalzinho do Evangelho de Marcos, né? Que se trata das aparições de Jesus. Isto aqui Jesus teria dito aos seus apóstolos, né, numa das suas aparições. Mas esse último trecho ele é rejeitado pela
crítica contemporânea textual dos evangelhos, porque as cópias mais antigas não trazem do versículo 9 até o versículo 20. Algumas cópias trazem, mas as mais antigas não trazem. E quando se vai estudar mesmo, vê-se que isso aqui foi uma interpolação. Porém, Emmanuel tira ensinamento de qualquer lugar. É mesmo? Ele é incrível. Emmanuel realmente... Se tem alguns espíritos que nós precisamos agradecer, além de Kardec, além dos espíritos que participaram da codificação, Chico e Emmanuel. Porque essa dupla trouxe para a gente um conhecimento maravilhoso, né? E aí Emmanuel vem dizer que estes sinais, que sinais são esses, né? Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, se beberem algo mortífero, de modo nenhum lhes fará mal. Se puserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão bem. Mas basta crer para fazer tudo isso. Os próprios apóstolos, né, na descida do Monte Tabor, quando Jesus desce do Monte Tabor com João e com Pedro, né? Pedro, Tiago e João, né? Os três que ele sempre leva. Os outros estão lá embaixo tentando curar aquele menino que recebia um espírito lunático. E tentaram de tudo e não conseguiram nada. E quando Jesus chega, ele diz: ô povo incrédulo, ô povo incrédulo. E o pai do menino fala: Senhor, se for possível, dá para o senhor curar meu filho? Aí Jesus fala: se for possível. Você tem fé? Ele fala: tenho, Senhor, mas acresce a minha fé, que ela é pequena. Então, essa fé não é só uma crença. Porque hoje a gente crê, amanhã a gente descrê. Falávamos sobre isso ontem. Né? Hoje eu creio. Amanhã as coisas não acontecem do jeito que eu quero e eu não creio mais. A palavra grega utilizada aqui, que foi traduzida como crer, é pistios, que vem do pistis, que é fé, mas no sentido de fidelidade e não de crença. Não basta entender, compreender, acreditar. É preciso ser fiel. Pedro conseguiu curar aquele aleijado que estava na porta do templo, quando ele entra com João, porque ele sentiu algo diferente. Antes, enquanto Jesus estava do lado dele, ele não conseguia fazer nada. Ele acreditava, Jesus estava ali do lado. Senhor, eu vou te acompanhar para onde o Senhor for, mesmo na morte. Não aguentou. Na hora do vamos ver, eu não conheço este homem. Não sei quem ele é. Mas ele foi o único corajoso para entrar. João entrou também, mas além de João, ele. Ele foi quem se lançou nas águas. Nenhum outro discípulo se lançou nas águas. Então, ele fraqueja porque ele é corajoso. Né? Então, aqui, quando Emmanuel fala, os que creem, contudo, e aceitam as determinações de serviço que fluem do alto, aceitam as determinações de serviço que fluem do alto. Ou seja, são fiéis ao seu entendimento. Estes sim, né? Estes, em nome do Senhor, emitindo vibrações santificantes, expulsarão a treva e a maldade. De onde? A começar de onde? De nós mesmos. Como é que eu posso expulsar a treva e a maldade de fora se eu não consigo fazer isso dentro de mim? Falarão novas línguas. Que línguas? A língua da fraternidade, a língua do amor, a língua da caridade, a língua da compaixão, da misericórdia.
de olhar para o outro e se sentir realmente irmão, e de não ser indiferente à dor alheia. E é isso, gente, que o Espiritismo nos convida e nos convoca. Primeiro, conhecer o Evangelho, conhecer o Espiritismo, depois refletir sobre isso, para que depois de refletir a gente possa verdadeiramente sentir. Se nós não sentirmos, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos pobres, ainda que eu desse meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor ou caridade, não adianta. Então a coisa tem que ser feita com sentimento mesmo, tem que vir de dentro. E esse vir de dentro vem da fidelidade, da união fiel, né, esponsalícia mesmo, com o Cristo, com Deus. Né? Então, aí vem linguagem nova do sacrifício, da paz, da renúncia e do amor. Então, o convite do Espiritismo é conheça, reflita, sinta, para que aí então você possa viver. Né? Uma coisa é quando a gente chega no Espiritismo e a gente adentra ao Espiritismo. A outra coisa é quando o Espiritismo, a doutrina dos Espíritos, adentra em nós. Aí depois, quando ela sai da gente como forma de prática do que o Cristo nos ensinou. Então, buscar esse ajustamento com a justiça, com a lei divina, e tudo mais nos será acrescentado. Foi o que me veio à mente lendo o texto que eu compartilhei aqui com vocês. O Senhor nos abençoe, nos cultive, nos mantenha na sua paz. Paz e bem.